O diabo é tão burro, irmãos, que cada tiro dele, irmãos, eleva a glória de Deus. Cada plano dele, irmãos, vivifica o plano de Deus. E ele diz: eu não o peguei no pecado, mas eu o matarei. Nunca ninguém voltou da morte. E se ele é a semente que haveria de vir da mulher, nós vamos acabar com ele agora. E quando ele está na cruz, irmãos, porque veja vocês, até o Getsemane, ele tem a glória do Pai. Mas no Getsemane, ele é abandonado pela glória do Pai. Sim, do Getsemane até o Calvário, ele vai sozinho. Por quê? Porque Deus não habita com o pecado. E ali, todo o pecado da humanidade vem sobre ele. Porque os cordeiros não tiravam o pecado. O pecado de Adão, o pecado de José, o pecado de Abraão, de todos os santos. O pecado dos que haveriam de vir pelo futuro, todos vêm sobre ele, irmãos. Então a glória de Deus se afasta. Por isso ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sente sozinho. Ele sente, irmãos, uma dor, um medo que nenhum homem nunca sentiu. Deus está aqui essa noite, irmãos. O mundo ali fora não valoriza a Páscoa, mas nós temos o verdadeiro sentido da Páscoa. Um médico cirurgião. Sim, eu li, quem sabe vocês já leram o laudo de um médico cirurgião. Um laudo de um médico sobre a morte de Cristo. E ele prova cientificamente por que Jesus suou gotas de sangue. E ele começa falando sobre a dor. Ele fala sobre os nervos que temos aqui. Os principais nervos. Quando Jesus é pregado, e quando o corpo dele se descansa sobre os pregos, porque ele não suporta a dor dos pregos dos pés, então ele tem que afrouxar o peso dos pés, e então o peso se sobrecai sobre aqueles pregos. E o médico diz: o que acontece é que os seus nervos são esticados como uma corda de violão. Eu pergunto para alguém aqui: quem já teve uma distensão muscular? É uma dor terrível, que causa ânsia. Quando te dá como é que diz, uma cãibra, os nervos se bolam. À noite, às vezes, você sente ânsia de dor. Multiplique muitas vezes mais. Era o que Cristo sentia quando o peso do seu corpo forçava sobre o prego, e os pregos esticavam os seus nervos, que contraía sobre o seu corpo. E o médico diz assim, que esses nervos que passam por aqui, quando eles eram tensionados como uma corda de violão, ele diz, eles pressionavam seus pulmões. E ele não conseguia respirar quando ele estava descansando o peso sobre os pregos da mão. Mas de repente, irmãos, quando ele está ficando preto, sem fôlego, e a morte já está vindo, mas ele, irmãos, o profeta disse assim, que aquela morte não foi uma morte qualquer. O profeta, na mensagem, ele, esqueço o nome, daquela que tem o túmulo bem fininha, que diz que ele morreu por nós, vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou. Nessa mensagem o profeta diz, nenhum homem poderia sofrer a morte que Jesus sofreu. Porque, irmãos, desde a quinta-feira que ele é preso, até quando ele é crucificado, irmãos, ele perdeu quase todo o sangue dele. Ele estava vivendo por milagre. Por quê? Porque ainda o preço do pecado não estava pago. Não eram
os açoitezinhos que pagariam o preço, irmãos. E quando ele estava, irmãos, pressionando sobre os pregos, e os nervos pressionando seus pulmões, e ele ficando azul, sem respiração, ele poderia muito bem se entregar e morrer, mas ele sabia, ainda eu não paguei por todo o preço ainda resta um pouco, eu tenho que suportar mais. E esse médico diz assim: então, para poder dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Para poder dizer isso, ele tinha que fazer o quê? Soltar o peso sobre os pregos dos pés, para aliviar os pregos das mãos, para que aliviasse os nervos que pressionavam o seu pulmão. E então ele enchia de ar e dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele se soltava outra vez, porque ele não suportava mais a dor dos pregos dos pés. Mas ainda ele precisava fazer mais. E quando ele estava azulando e perdendo fôlego para morrer, ele forçava o peso sobre os pregos dos pés, aliviava os pregos das mãos, aliviava os seus pulmões, e ele enchia de fôlego outra vez para dizer: Pai. Aos irmãos de Passo Fundo, tudo está consumado. Ao irmão José, à irmã Maria, ao Pedro, tudo está consumado.